Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente e abençoada semana para você. Uma semana poderosa, uma semana extraordinária e que todos nós venhamos desfrutar de tudo que o Senhor preparou para todos nós. Glória a Deus por mais um dia na presença do Senhor e estarmos aqui no Devocional Diário com Jesus, compartilhando a palavra de Deus. Eu te convido a ficar até o final desse vídeo, que hoje nós vamos falar sobre os atributos de Deus. E falar dos seus atributos é classificá-los em dois tipos: em incomunicáveis, que são os atributos exclusivos de Deus, e os comunicáveis, que são aqueles atributos e características que são compartilhadas com o ser humano. Hoje nós vamos falar dos atributos, das características que somente a Deus pertence. E a primeira delas é a sua onipresença. No Salmo 139, a palavra diz que Deus está presente em todos os lugares. Deus, Ele está no passado, no presente, no futuro. Ele é Deus. Ele está em todos os lugares onde seus filhos estão, onde Ele é chamado, onde Ele é convocado. Ele está na natureza, Ele está na criação, em todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, os seus olhos estão em todos os lugares. Ele nos vê, Ele vê o que ninguém vê e Ele sabe o que ninguém sabe. A segunda característica exclusiva de Deus é a sua onipotência. Lucas capítulo 1, versículo 37, a palavra diz que nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Deus é Ele quem possui todo o poder, e o seu poder é infinito, é ilimitado, e Ele é capaz de realizar infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus de milagres, aleluia. E a terceira característica do nosso Deus Todo-Poderoso é a sua onisciência. No Salmo 139, a palavra nos revela que Ele sabe de tudo. Ele nos conhece antes de nós nascermos. Ele já escreveu e determinou nossos dias, o nosso destino. Ele conhece e Ele sabe. E Ele sabe de todas as coisas de modo completo, absoluto e eterno. E dele é o conhecimento, dele é a ciência, somente dele é a sabedoria. A quarta característica que somente pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso é a sua imutabilidade. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, a palavra diz: eu, o Senhor, não mudo. Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. Glória a Deus. Deus não muda. Ele não é como nós. Ele não é como um homem que mente, que muda, que um dia está de um jeito, outro dia está de outro jeito. Ele é o Deus que permanece porque Ele é. Ele não muda na sua perfeição, no seu ser. Ele não muda o seu propósito. Ele não muda nas suas promessas. Deus falou e está falado. Ele é Deus e Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir a sua palavra e Ele completa a sua obra porque Ele é perfeito, Ele é completo, Ele é Deus. Glória a Deus, que coisa maravilhosa conhecermos o poder desse Deus extraordinário que nós temos, o único que é digno do nosso louvor. A quinta característica exclusiva de Deus é a sua infinitude, a sua eternidade. Em Isaías capítulo 40, versículo 28, a palavra diz que o Senhor é o Deus eterno. E no Salmo 90, a palavra diz que de eternidade em eternidade Ele é Deus. Ele é Deus, Ele não tem começo nem fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele existe fora das limitações de espaço e de tempo, Ele é eterno. Glória a Deus. A sexta característica, o atributo que Deus tem e somente é dele, é a sua soberania. Deus é soberano, glória a Deus. Na palavra diz lá em Isaías que não há outro semelhante a Ele.
Em 2 Samuel capítulo 7, a palavra diz: Deus é soberano e não há ninguém como Ele. Ele é o governante supremo do universo. Ele conhece todas as coisas segundo o seu propósito. E os seus propósitos são eternos. Dele é o poder, dele é a força, ele é soberano, não há nenhum outro igual a ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A 7ª característica é a sua autoexistência. Existe por si mesmo. Deus, ele não depende de mim, nem de você, nem de qualquer outra coisa, nem de ninguém para existir. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, ele diz: Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Glória a Deus. E nós encontramos Jesus no seu evangelho trazendo 7 declarações. Jesus diz: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Ele é o eu sou. Glória a Deus. A sua autoexistência é um atributo exclusivo somente do nosso Criador. Ele é grandioso, glória a Deus. E nós temos a última característica, o último atributo que nós reservamos para o nosso dia, nossas instruções, o nosso conhecimento de hoje, sabedoria divina, que é a sua unidade. Deus, ele é único na sua existência. A sua singularidade. No Salmo 86, verso 10, a palavra diz: em verdade, só Tu és Deus, somente Deus é Deus, e não há deuses, não há nada nessa terra, neste mundo, nesse universo que venha substituir esse Deus grandioso, porque nós vimos nos atributos, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é soberano, é Ele que governa todo o universo. Deus é Deus. Em João, capítulo 10, versículo 30, o nosso Senhor Jesus, o nosso querido Senhor, o nosso intercessor, o nosso Salvador, Ele diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ele é o único que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Ele é o único que pode salvar a humanidade. Ele é o único que pode te libertar dos pecados, das prisões, dos cárceres da vida. Ele é o único que pode resolver o teu problema. Ele é o único que faz milagres. Ele é o único Deus. E não há nada igual ao nosso Senhor. Glória a Deus. Como o nosso Deus é grandioso, não é verdade? Tudo que nós falamos aqui não chega nem perto do que Ele é. O que nós trouxemos aqui é um pouquinho da capacidade humana de compreensão, mas ninguém pode compreender o tamanho, a grandiosidade do nosso Senhor. E esses atributos revelam a grandeza, a imutabilidade. Ele é inigualável e não tem nada, ninguém igual ao nosso Deus. Esta é a nossa palavra de hoje, apresentar um pouco desse Deus tão grandioso. Ele é insubstituível, não há nada, não há imagens, não há ídolos, não há nada neste mundo que venha substituir o nosso Deus. Ele é Deus, Ele está em todos os lugares, Ele vê o que nós não estamos vendo, Ele escuta o que nós não escutamos. Então, não se preocupe, Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece, Ele sabe da tua situação, Ele sente, porque Jesus sentiu todas as nossas dores enquanto esteve aqui. Ele carregou todas as nossas enfermidades. Se você enfrenta hoje um problema, algo que é impossível para você, entregue nas mãos dele. Entrega nele, na mão desse Deus grandioso, porque só Ele tem o poder de fazer o que nós não podemos. Nós somos limitados. Deus, Ele é soberano, Ele é ilimitado, Ele é o início, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono do universo. Não existe nada, Ele que criou o sol, a lua, os céus, os luminares, tudo foi sua criação.
Então nós encontramos pessoas adorando objetos, coisas, se reverenciando à frente de algo, de madeira, sabe, de coisas que tem olho, mas não olham, que não olham, que não vê, tem boca, mas não falam, mas nós sentimos. Nós vemos Deus na sua criação. Nós olhamos para o céu e o céu revela a sua glória. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus em que nós, sim, devemos nos prostrar e reconhecer que sem Ele nada somos, nem respiramos, nem estaríamos aqui agora falando dessa grandiosidade, desses atributos que somente pertencem a Ele, que são exclusivos de Deus. Aqui nós finalizamos essa mensagem de hoje. E não esqueça do Deus que você serve. Ele é Deus. Jesus é o que nos leva até Ele, porque é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E se você ainda não experimentou essa experiência de viver, de seguir Cristo Jesus, o nosso Senhor, a oportunidade está franqueada. Você pode dizer sim para Jesus hoje. Sim, eu quero seguir Jesus. Sim, eu quero entregar a minha vida a esse Deus tão poderoso, porque eu reconheço que somente Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Diga sim para Jesus e amanhã nós vamos orar por vocês. Que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem grandiosa. Feliz e abençoada semana em nome de Jesus. Amém?